Hoje a gente vai falar da criatura mais maligna de todo o Digimundo, um ser perfeito feito da conjunção de vários cyborgs que causa medo nos Digimons e principalmente vai causar medo nos seus oponentes. Vamos falar desse carinha aqui. Ok, talvez não desse especificamente. Fala Tamers, tudo bom? Eu sou a Morgana e continuando com os nossos vídeos de decklist aqui no canal dos Tramontinas. Se vocês não assistiram ainda, assistam um vídeo do decklist Imperial Dramon que começou isso tudo, onde eu falo que a gente percebeu que tinha muita essa vontade e demanda por parte da comunidade de existirem vídeos de decklist, e isso é um pedido antigo. Então, desde muito tempo, o pessoal quer ver vídeo de decks que falem sobre, expliquem tudo mais, e não se tem para assistir. Então, acreditamos que é legal não só falar dos decks que são os decks do momento, ou que estão no meta pra caramba e tudo mais. É interessante também trazer decks que já foram populares e no momento ou não estão tão populares assim, ou estão em tier mais baixo e não vendo tanto o jogo. Mas para pessoas que são fãs desse deck, para quem quer ver e aprender sobre ele, nós acreditamos que é legal trazer esses decks também. Então, optei por iniciar com o deck do Machine, que é um deck que eu joguei muito, que eu já fiz até em outro canal do meu colega Codemaster, que vocês podem também procurar e ver pelo canal dele alguns vídeos explicando sobre. E aí eu vou colocar aqui no canal dos Tramontinos uma versão mais atualizada da decklist explicando o motivo de cada rate, como já tenho feito nos outros vídeos. Então vamos lá? Eu preciso iniciar dizendo que o Machine ele não é um deck tradicional, vou dizer dessa forma, e quando eu falo tradicional você vai ter lá o seu Egg, o nível 3, o nível 4, o nível 5, a divisão certinha, né, das stacks, da sua stack no caso, dos níveis, para chegar até o boss. Ele tem um ratio bem diferenciado, principalmente nos seus níveis 5, e é um deck que possui duas vertentes basicamente, que é a de stack, a de evolução de escala, que é a que eu vou mostrar para vocês, é a que eu tenho experiência de jogo, é a que eu consegui ver resultados. E tem a versão hard play, que eu particularmente não gosto de jogar com ela. Tentei, não me adaptei. E o que eu pretendo então é mostrar o que tem de conhecimento para poder explicar melhor e passar melhor para vocês, beleza? Já como eu adiantei, as verdes vão ser um tanto estranhas e diferentes. Para quem já manja, tá acostumado, para quem não, e quem tá começando no jogo, que eu sei que tem muita gente que é fã do Machine e quer pegar ele para começar e tal, vai ver que é diferente da maioria dos decks, mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo bem direitinho, beleza? Vamos começar pelo Egg. O Egg usado no Machine, vocês vão precisar de quatro, não precisa mais do que isso. É o Dorimon da BT7. Ele é pelo efeito de quando você coloca uma carta embaixo, você dá uma draw. O Machine ele envolve muito essa mecânica de você colocar cartas embaixo ou ir adicionando cartas na sua stack. Originalmente esse egg ele é pro Alphamon, mas o Machine conversa muito bem com ele, porque ele também faz isso muitas vezes durante o jogo. Então é mais draw power que você precisa. É importante salientar que o Machine é um deck muito importante de pegar suas peças. Ele obviamente ele brinca e tal, mas é porque você quer ter peças diferentes. E quando eu falo peças, eu estou principalmente falando dos cyborgs níveis 5, para poder se adaptar à situação que você está. Então, quanto mais draw, melhor. Seguindo para os rookies, essa build está usando apenas 7 rookies. É o que eu testei e dá muito bom. Você pode tentar aumentar para 8 ou a 9. Eu rodo com 7 porque eu acho que é um número bom para as outras partes do Machine Dramon que você necessita aqui para ele rodar legal. 3 Hagurumon da BT15, que eu, quando esse carta saiu, eu chamava ele de Haguru God, porque ele é extremamente sensacional. Era uma coisa que o deck precisava muito, que era um Rook de Search que fosse realmente eficiente para ele. On play, você vai revelar 3 cartas, e você vai pegar uma carta que seja Machine ou Cyborg, praticamente tudo que tem no deck, e um Black Tamer, que é para você pegar o Analog Man, que é o Tamer dedicado ao deck. E a herança dele é Reboot, que é muito importante que o seu machine tenha reboot para que você possa bater e desvirar e você ter um blocker gigantesco na mesa no turno seguinte. Então, eu acho que esse foi um adendo muito bom que veio na BT15, um dos looks mais importantes para o arquétipo como um todo. Acho que só 3 dele, porque o Dorumon
da BT7, eu sinto ainda que ele é um hook mais importante. É, o OnePlay dele não é relevante. Eu consegui usar o OnePlay dele uma vez. Eu jogo com o Machine tem quase um ano. Eu consegui usar o OnePlay dele uma vez com sucesso, que eu peguei o Chaos Dramon X Antibody, a gente vai ver ele mais pra frente. Então só uma vez deu certo. O importante é pela herança. Quando você coloca uma carta embaixo, você vai ganhar um de memória. É muito importante isso porque ele permite você estender as plays do Machine. Muitas coisas do Machine são caras de baixar e tudo mais, então toda micro memória que você consegue ganhar ou gerenciar é muito importante. Então, esse Dorumon, ele já me permitiu estender jogadas onde eu, tipo, eu ia fazer o nível 5, faria o nível 6 e passaria o turno, mas com esse Dorumon eu consegui manter e fiz uma jogada muito maior e consegui ferrar muito mais meu oponente. Então, por conta disso, pela herança, eu dou mais prioridade a ter 4 do Dorumon do que ter 3, do que ter 4 do Hagurumon. Se você quiser adaptar sua lista, você pode rodar 4 de cada, não é problema, principalmente porque o Hagurumon é maravilhoso. Mas para essa quantidade de cartas que eu coloquei e tudo mais, que a gente vai ver mais pra frente, 3, 4, tá ótimo. Indo para os níveis 4, também tá rodando apenas 7. Pode parecer estranho, pô, você tem a mesma quantidade daqui e daqui, não é um problema. Isso não vai, tipo, te bricar ou impedir de jogar. Daria para aumentar mais um aqui, como eu comentei, para ficar mais seguro de ter 8 e 7, coisa do tipo. Mas 7 com 7 eu tive muito sucesso com isso em questão de jogar, nunca me atrapalhou, foram bons resultados que eu tive jogando. Eu acho que é um número que dá para se levar em frente sem problemas nenhum. Os 7 níveis 3, 7 nível 4. O primeiro deles é o Mercurimon. A ideia dele é ser hybrid for game, como você roda bastante Temer preto, você zera segurança do oponente, usa ele para fechar. Mas ele também é uma possibilidade de você evoluir na breeding caso você não consiga os outros Digimons. Então, um deles só é o suficiente, porque você vai querer fazer hybrid for game ou evoluir na breeding quando você não tiver os outros. E tá mais que ok. Dois, Guardromon da BT15, ele é blocker. O One Play One Digivolving dele vai permitir você trachar um Cyborg da sua mão para ele ficar imune a ser deletado até o fim do turno e também ter herança de blocker. A importância dele é você ter alguma coisa que vai segurar e não ser deletada, caso você não consiga subir a stack até o nível 6 direto. E o reboot também, como eu falei, sempre é muito importante. A partir do Guardromon, vocês estão vendo que eu deixei 2, 2, 2 dos níveis 4, porque é legal você dar uma diversificada nos seus níveis 4. O Machine é um deck muito legal de você diversificar as peças. Então, eu não acho que é interessante você fazer tipo, só 4 de um, 2 do outro. Eu acho que essa de 2, 2, 2 é bom porque você sempre vai estar querendo heranças diferentes, efeitos diferentes no seu monstro. Então, essa divisão 2, 2, 2 é legal por conta disso. Esse Guardiamon vai dar o reboot, vai ter blocker nativo e imunidade ad elite, enquanto esse Numemon, ele tá aqui porque ele evolui barato. É único e exclusivamente isso. Você pode fazer um Hook, evoluir por um e você tá passando o seu oponente a um de memória no deck de Machine, que o pessoal normalmente espera ser passado a muito de memória. Ele tá aqui exclusivamente para isso e porque se você brincar de alguma maneira, você pode dar hard play nele por 3, evoluir no seu nível 5, talvez com uma Training ou uma Memory Boost, e fazer o seu machine logo depois. Então ele é muito bom também por conta disso. Evolução barata, play barata. Por fim, é o Guardromon da X1, anti-gasta essa carta. Ela tem um porém que ela não pode atacar, beleza? Ela é um blocker inerente, mais defesa para você, que é importante dizer isso. O Machine é um deck que ele tem muito blocker, ele é um deck de defesa, controle de campo defensivo, como eu costumo dizer, mas o principal dele é que ele acelera o seu draw power. Quando você for atacar, você pode trachar uma carta com o Machine Cyborg da sua mão e você vai dar dois draws, tá ligado? Como eu comentei, o Machine é um deck de conseguir pecinhas. Então, quanto mais draw, melhor. Esse Guardromon é bom justamente por isso. Eu vou fazer na Breeding, subo um nível 6, um nível 5, por exemplo, bato, dou dois draws, consigo a peça que faltava para finalizar meu combo, vou lá e digivolvo. Ou mais um Analog Man, né? Mais um Tamer no caso, uma ópera que eu precisava. Então esse Guardromon é bom por isso. Então, voltando àquela ideia de que é interessante você diversificar os seus MV4, é justamente para isso. Eu tenho um Hybrid for Game, eu tenho um Guardiamon que vai me dar reboot, eu tenho uma evolução barata num deck de custo alto normalmente, e eu tenho mais Draw Power que combina já com o Egg que eu tô aqui.
Agora vem a parte muito doida, porque é a parte que a gente vai falar dos níveis 5 e são diversos níveis 5 que você pode usar no Machine, né? Você pode usar os que estão aqui, você pode usar outros que eu vou mostrar depois, você pode alterar a combinação deles, por aí vai, mas o que eu vou falar como um disclaimer antes de começar os níveis 5 é por que que a gente tem tanta diversidade. Porque você quer que o seu Machine ou seu Caos Dramon tenham diversas habilidades por conta das heranças. É por isso que você tem tantos níveis 5 aqui. Quando eu comecei no Digimon e eu fui olhar o Machine, eu falei, pô, cara, mas é tão diferente isso daqui, por que que ele tem tantos níveis 5 diferentes e pouco nível 4, nível 3, que é justamente por isso. Você quer ter muito nível 5 para diversificar as heranças do seu machine, os poderes que o seu machine vão ter. Mas existem algumas coisas que são extremamente importantes, que eu considero que são habilidades chaves que o Machine Dramon vai precisar, que você vai achar nesses seus Cyborgs, que é DP+, Reboot, Blocker e Sec Plus. Eu acho que essas são as principais habilidades que o seu Machine vai precisar ter. Então, você vai caçar Cyborgs que vão dar essas habilidades. Fechou esse pacotinho básico? Começa a olhar algumas outras coisas que você pode inserir aqui. Falando já das outras coisas, vamos iniciar então pelo Mega Dramon da BT15. Ele é mais um searcher por deck, que eu acho que foi muito legal eles colocarem nessa carta, porque o deck já tinha alguns searchers, eles adicionaram mais na vinda da BT15. Só que eu vou me concentrar mais na habilidade de herança dele, que é When attacking, devolve um do seu oponente. Então você vai. Mais uma habilidade que você está adicionando para o seu machine. Bateu, devolve um no oponente. Eu acho que dois dele é bom. Tem gente que roda apenas um. Eu gosto de rodar dois dele, porque dele devolve a habilidade, pelo menos pra mim, mais forte do jogo. E você, tipo, poder. Normalmente você já dá bastante devolve no machine. Você poder dar mais devolve no ataque é você evitar, por exemplo, um ace que você vai tomar. A habilidade dele de busca no Endevolve no play também é muito importante. Ele vai olhar três, ele vai pegar um Machine Sabre pra mão, ele vai trachar outro. Na verdade, esse Machine Star pode ir pra debaixo dele também, né? E eu acho que o Marvin Jackson também, se você usar na build, ele também vai para debaixo desse Mega Dramon. Então ele é um search que triga tanto o Dorimon quanto o Dorumon. Por isso que eu acho que dois dele é legal. Ele vai buscar, ele vai dar devolve, ele vai interagir com as peças anteriores. Giga Dramon, esse é um dos meus cyborgs favoritos do deck. Parece até meio bobo, porque ele só dá DP+, no turno do oponente, mas é um dos cybers que eu mais gosto de usar no deck. Eu peguei um carinho muito grande por ele, talvez porque ele me ajudou em muitas matches. Então, ele ganhou um lugarzinho no meu coração. Um dele apenas, porque você só vai precisar de um mesmo, DP+, no turno do oponente. Ele tem legal um efeito que ele conta como Digimon vermelho também no seu turno. Então, se você tiver alguma opção vermelha que você quer usar, ele pode te permitir isso. Teve uma match que eu precisava dar uma Crimson Blaze e eu não tinha Digimon vermelho, mas eu tinha ele. Eu evolui pra ele e consegui usar a Crimson Blaze. Uma cópia apenas é o suficiente. Andromon da X1, e aqui a gente vai entrar no trio da X1, que vocês vão ver, vão ser três cartas seguidas. No End Evolve dele, você vai revelar três cartas, pegar um nível 6 Machine e trachar o resto. A ideia dele é você conseguir pegar uma Machine Dramon ou Chaos Dramon para fazer a sua stack. Herança de Blocker, como eu comentei, é uma das heranças extremamente necessárias para você ter aqui no deck. Metal Tirannomon da X1, ele tem o mesmo efeito do Andromon, você vai olhar 3, vai pegar uma carta Machine e trachar o resto, outro buscador, e a herança dele, chave de reboot, que eu falei que é muito importante no deck. Metal Mamemon Dash 1, mesmo efeito End Evolve de olhar 3, pegar um Machine. E a herança dele é o When Attacking, você vai deletar uma carta de Digimon que tenha o Play Cost 5 ou menor. Que é uma coisa que esse deck é deck preto, né? Deleta por Play Cost, então é muito importante você ter. Ele vai lá e vai te ajudar a fazer esse delete. A gente vai ver mais cartas aqui que fazem isso. Metal Greymon da X4 ao Metal Greymon do Alter S, se eu não me engano. Blocker nativo, como eu comentei, ter cartas de blocker é muito importante. O end envolve dele é o whatever aqui, o importante é ele ter blocker e blocker na herança para você aumentar a quantidade de defesa que você consegue fazer. A ideia do Machine é você ter um paredão gigantesco que seu oponente não vai conseguir passar e não vai conseguir atingir essa segurança.
Metal Greymon do ST15 é o último ST que lançou do Greymon. Ele é bom porque herança sec mais um, aquilo que eu comentei pra vocês. É bom você ter poder ofensivo, então ele vai te dar mais ataque na segurança do oponente. Blocker nativo, caso você não consiga construir o seu machine, você vai ter um blocker lá de 8 KDP, que é bastante para segurar os golpes. Esses aqui é apenas um mesmo, não tem por que você ter mais do que isso. E eu também vou explicar por que você não repete tanto assim as cópias quando chegar na parte do machine. Metal Greymon da BT8, ele é um pouco caro de você desenvolver, mas eu acho que ele se paga muito pelo que ele faz. O desenvolve um Digimon do oponente e você vai poder deletar um de 3000 DP ou menos, remove Floodgate, ou tipo, o cara começou a stack, você desenvolve e deleta, o que salva bastante jogo. Mas o mais importante, não o mais importante, tipo, tá bom, é o mais importante, mas também é importante esse Windwall dele é a herança. Que enquanto esse Digimon for Dragon King, o que tanto faz pra gente, mas principalmente enquanto ele for Machine na trade, ele pode atacar Digimons que não estejam suspensos do seu oponente. Esse é um dos principais motivos do porquê eu não rodo um Cyborg de Collision, porque eu já consigo atacar os Digimons do meu oponente diretamente. Ok, existem efeitos que são trigados com o bloco do Digimon do oponente, né? A gente ganha algumas coisas com isso, mas eu acho que a gente ainda não tem alguma carta Cyborg nível 5 que compensa eu tirar esse Metal Greymon, que tem a Collision, no caso, sabe? Nível 5 que tem a Collision, que compensa eu tirar esse Metal Greymon pra colocar ela. Dois dele, pra mim, é crucial nesse deck, porque você quer controlar o campo do oponente, você quer destruir os bichos que ele tem, você quer matar os tamers dele, você quer matar os bichos dele, você quer dar devolve nas criaturas dele para que ele não tenha nada e você tenha uma stack gigantesca. Então, dois desse pra mim é muito essencial de se ter no deck. Mega Dramon da BT9, o End Devolve dele é útil algumas vezes, né, para deletar Digimon ou Tamer, mas o principal dele é o When Attacking, que quando você ataca, você deleta um Digimon ou Tamer de Play Cost 3. Eu acho que eu só tô rodando um dele. Eu acho que é ok rodar um desse Mega Dramon para delete de Tamer e de Digimon. Porém, eu compreendo muito rodar dois no meta que a gente tem. Quanto mais Tamer de custo 3 relevante no jogo, mais interessante é você rodar mais dele. Eu tenho a ideia de rodar apenas um, por questão de competição contra as peças do deck, com certeza. Mas não há problema você querer rodar mais. Talvez você sacrificar, pode ser, por exemplo, um Mega Dramon da BT15 para colocar esse outro, coisa do tipo, ou você tirar um dos blockers e colocar mais um dele, porque, sei lá, na sua local pode ter muito Red Hybrid, por exemplo, eles ficam baixando os takoe de custo 3, você vai deletando. Então, é compreensível você aumentar para 3, dependendo da sua local, e lembrando sempre que eu comento, a lista você adapta para o cenário que você vive, para sua realidade, também para o seu gosto pessoal. Passando para outro Cyborg, é o Rapidimon do ST. Ele é bem simples, você vai dar Digivolve num Digimon do oponente quando ele entrar em campo, seja por Roleplay ou por Digivolve, mas o ponto crucial dele é a herança de quando você mata um Digimon do oponente, né, quando o seu Digimon deleta um Digimon do oponente, você traz o topo da Security Stack dele. Meios de você causar dano sem necessariamente bater diretamente na segurança, né? E lembrando que isso vale para bloco. Se você bloqueia o Digimon do oponente e ele morre no teu bloco, você vai trachar a segurança dele também. Então você pode dar dano tanto quando você está atacando quanto você está defendendo. Mega Dramon da BT6, se eu não me engano, é BT6. Ele tá aí pra. Ele é o irmão do Giga Dramon, né? Ele tá aí pra dar DP up, enquanto o Giga Dramon dá DP up no turno do oponente, esse aí dá DP up no seu turno. Eles estão aí pra fazer aquele complemento que eu falei de algumas habilidades básicas que você tem que ter no seu machine. Por fim, o Mega Dramon da X1, a herança dele é basicamente sec mais um, mais ataque, mais poder de ataque. Então você vai poder bater forte com DP alto. Se o cara bloquear, você vai trachar o topo da security stack dele. Então isso aqui tá justamente para você ter mais poder. O one play dele é legal,
Ele é um bicho de custo 7, então você vai estar passando muita memória pro seu oponente, tem que ter a noção disso. Mas você vai, pode chegar, tipo, o cara jogou um hook de search e jogou mais um, sei lá, jogou dois hooks de search. Você baixa isso aqui no turno seguinte e acaba com parte da board dele logo de cara. Ele é legal por isso, e mais principalmente pelo saque mais um. Essa parte dos cyborgs é a parte que consome mais tempo mesmo, porque eles são vários cyborgs, uma carta ou duas no máximo. E agora a gente vai falar dos machines que vai ser mais tranquilo, porque são poucos que tem, né? Que realmente dá para utilizar, então vai ser mais de boa de conversar sobre eles. Começando pelo Machine Dramon da BT11, ele é um dos buscadores do deck, ele que busca o seu Tamer e ele que busca mais peças para você, te ajudando a desbricar. Você vai dar o end roll dele, ou o próprio on play, ele vai olhar cinco cartas, vai pegar um Analog Man pra mão, vai pegar o Machine Cyber, colocar na mão ou colocar debaixo dele e trashar o resto. Ele é bom no que eu falei de te ajudar a desbricar, porque você pode estar numa situação que você não encontra sua peça de jeito nenhum, joga ele, e é normal você dar simplesmente o hard play dos machines aqui nesse deck, desbricou, segue em frente. O On Deletion dele, ele cria um fator psicológico no seu oponente, né? Que o On Deletion dele, se ele fosse deletado, você joga um Analog Man para baixo do seu deck, aí ele vai ser deletado, esse Machine, porque é o On Deletion dele, na real, né? E você pode baixar outro Machine de graça da sua mão. Então ele permite que você mantenha uma stack em campo mesmo se você perder ela. O Machine é conhecido pela sua resiliência, né? Esse aqui, beleza, ele morre, mas vem outro. E aí o cara que, o seu oponente, né, aguente a consequência disso. Dois dele é o suficiente. Mais do que isso, pode acarretar em você morrer de deck over. Quando chegar na parte do Chaos Dramon X Antibody, vai ficar mais claro por quê. Mas você pode acabar usando várias vezes ele, perder todo o seu deck e acabar não ganhando o jogo. Dois dele é o suficiente. Ainda mais porque ele compete com o Machine Dramon da X1, um Machine provavelmente mais conhecido, que tem um efeito de on-play. Você vai pegar cinco cyborgs vermelhos ou pretos. Por isso que vocês repararam, todos os cyborgs que eu mostrei pra vocês, ou eles eram parte vermelho ou parte preto. E ele vai pegar esses cinco cyborgs, colocar embaixo dele, para cada cyborg que ele colocar, você ganha um de memória. Ele vai ganhar todos os efeitos de herança daqueles cyborgs. E tem, quando ele tem um alternate de não reduzir DP, enfim. Mas o mais importante é quando ele for ser deletado, o Machine, você pode tirar dois desses cyborgs e impedir o delete. É através desse machine principalmente que vem aquilo que eu comentei, que eu falei que ia de explicar mais pra frente, do porquê os cyborgs são vários cyborgs que tem um estourando muito, tem dois sem repetir muito os números deles, a mesma carta, que é porque além de os cyborgs terem que ser vermelhos ou pretos, eles precisam ter card number diferente. Toda carta no Digimon ela tem um card number, que é o seu identificador. E o Machina que ele precisa que as cartas tenham um cardiname diferente. Então, tipo, se você tiver dois Metal Greymon da BT8, você só consegue colocar um. Lembrando que vem da mão do Trash, né? Você coloca essas cartas embaixo do Machine e da mão do Trash. Você só vai conseguir colocar um. Então é bom você diversificar para conseguir colocar mais cartas embaixo e ativar efeitos diferentes na herança do seu Machine. Dois dele é o suficiente. Dois de dois aqui, cada um. Antigamente você talvez precisasse dar ou mais um desse, ou mais um desse, mas o deck foi ganhando muitas ferramentas de busca conforme as coleções foram passando, para ter segurança e consistência de você rodar apenas dois de cada. O Card Dev colocou o Cal X antes do Caos Dramon, paciência, vou falar sobre ele primeiro. Caos X, ele quando desenvolve, ele desenvolve por dois em cima de Caos ou Machine Dramon. E ele tem um Alternative que ele tem todos os efeitos de todos os Machine Dramons e Caos embaixo dele. Ou seja, ele repete o End Evolving dos Machine Dramon e Caos Mais especificamente, na real, ele repete o End Evolving do Machine da BT11, porque o da X1 não tem o End Evolving. E esse é um dos motivos do porquê você não roda também muito mais no Machine da BT11, porque você tem chance de repetir umas duas vezes o efeito dele. Então, tipo, você vai olhar muitas cartas no seu deck. É muitas cartas mesmo. Então, você roda só dois dele porque o Caos Dramon X já vai complementar você ter mais buscas, né? Um ponto muito legal dele também é sempre que ele fosse ser deletado, esse Caos Dramon,
ele tracha o topo da Security Stack do seu oponente. Apenas uma vez por turno, né, e tal, mas pô, é uma habilidade forte pra caramba. E como ele tem um efeito de todos os Machine Calderamon embaixo dele, ele se salva de delete se ele tiver um X1 embaixo. E se ele for ser deletado, quando ele for deletado, né, ele vai ter uma deletion da BT11 que permite você jogar outro Machine Dramon. Então, a sinergia que essa carta tem, que esse KX tem com todos os outros níveis 6 do deck, do arquétipo, é maravilhosa. Eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu, o Sindô, e a gente até falou, pô, os Ex Antibody deveriam ser que nem esse cara, né? Tipo, ele tem a habilidade dele, mas ele tem a habilidade dos de baixo. Faria muito sentido. E eu acho que é sensacional. Eu acho que essa é uma das minhas Ex Antibody favoritas do jogo, justamente por essa sincronia muito forte que ele tem com os outros níveis. Indo pro último nível 6 é o Caos Dramon, que talvez seja o nível 6 mais forte do deck. O One Play One Devolving dele, você coloca. Ele tem os mesmos requisitos do Machine Dash 1 para colocar embaixo dele, tanto na mão do Trash, né? Cyborgs pretos ou vermelhos com diferente card number. E para cada um que você coloca, devolve um Digimon do oponente. Extremamente forte. Tipo, não tem o que dizer. Tipo, devolve 3 até que você consegue dar, tá ligado? Imagina que você vai fazer um Machine BT11, você vai fazer um Caos Ramon em cima, você tem uma stack gigante com muita proteção, porque esse Caos Dramon também tem a proteção do X1, além de proteção de bounce, ele só não tem a proteção de DP menos, né? Que é de DP menos, mas pô, até aí, beleza, o bicho já vai ser gigante com uma stack gigantesca cheia de efeitos. Ele é muito forte, muito mesmo. Ele evoluiu por um em cima de Machine Dramon, mas nada te impede de evoluir em cima de um dos seus níveis 5. Você ainda vai ganhar muita coisa com isso. É um poder extremamente ofensivo, um poder extremamente defensivo de controle de board. Três dele, eu vejo builds que rodam 4. Eu entendo, porque a carta é extremamente forte para rodar. Eu acho que apenas 3 dele é o suficiente, porque eu sempre olho para o KX como uma peça a mais de todos os outros. Então, eu tenho o KX, mas então eu tenho pelo menos uma, né? Vamos dizer. Tenho mais um Caos Dramon porque eu tenho KX. Eu tenho mais uma Machine SX1 porque eu tenho KX. Tenho mais um Machine BT11 porque eu tenho KX. Então, eu acho que 3 é o suficiente. Entendo quem quer usar 4, mas para mim 3 já tá bom. E partindo pro último Digimon, que você deve estar olhando assim, e o card deve mostrar um Coromon, sabe-se lá por quê, mas partindo pro último Digimon, deve estar assim, o que que está acontecendo? Sim, é o Ragnalord do ST. Ele é uma carta que ele é melhor no deck dos outros do que no próprio deck, como eu costumo dizer. Por que você está usando ele aqui? É simples, você consegue construir uma stack gigante nesse deck. E também, porque você vai ter um bicho gigante, você consegue proteger o seu campo para você construir uma segunda stack. E às vezes você não conseguiu finalizar o jogo ainda. Talvez seu deck esteja acabando, talvez seja difícil também de passar. Tipo, o cara não passa, mas você também não passa. Como você constrói duas stacks muito grandes, você consegue fazer a Jogres para esse Ragnar Lord. A habilidade dele é para cada 4 cartas que você tiver na stack, você deleta um Digimon do oponente, com playcost 20 ou menos, e nossa, isso vai deletar qualquer coisa. E você tracha uma carta do topo da segurança dele. Eu já consegui, foi uma vez, mas eu já consegui uma stack que eu trachei 5 cartas da segurança do oponente e bati. Então, esse Ragnarlord, ele é mais uma forma de finalizar jogo no deck, né? Quando eu tava masterizando, não vou falar masterizando, porque eu acho que seria muito arrogante da minha parte falar que eu teria masterizado um deck ou não, mas quando eu tava aprendendo para me tornar melhor como jogadora de Machine, uma coisa que eu percebi é muito interessante eu colocar mais algumas formas de fechar jogo no Machine. Hybrid for Game é uma, o Ragnarlord foi outra que eu pensei. Então, por isso que eu acho que é interessante rodar ele aqui. É uma play muito forte nesse deck, que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos decks estão preparados para lidar com isso. Acho que pouquíssimas vezes eu fiz ele não ganhei o jogo, porque foi muito raro mesmo. Quase ninguém está pronto para lidar com a play do Ragnarlord aqui. Então, ele é um excelente nível 7 para você fechar jogo e você completar a sua build. Bom, falando agora da parte final, que são as options e tamers, eu acho, já vou adiantar que 2 de cada option é o suficiente para o deck, cada uma faz a sua, cumpre o seu papel de maneira eficiente.
mais do que a quantidade que eu botei, eu cheguei a testar em cada uma delas, menos eu também cheguei a testar em cada uma delas, performaram mal. Então, eu acho que essa quantidade é bem relevante. Algumas aqui eu já até discuti com amigos meus, a gente concordou que tipo 2 dessa é o suficiente. Então, tem bastante treino feito em cima dessas quantidades. A primeira delas é a Supreme Connection, é a option para desbricar no Machine. Ela viu sucesso também em outros decks como Blue Flare, mas a casa da principal dela é o Machine. Você olha 5 cartas do topo do seu deck, pega um Machine e sai para sua mão, tracha outro e reorganiza seu topo. Ela é boa para desbricar. Você vai ver o que vai vir, vai pegar suas peças, vai mandar outro embora. Vou organizar aqui meu topo para ficar bem bonitinho. E o brilho dela é o delay, que você pode baixar um Machine Cyber que seja nível 5 ou maior, pelo custo reduzido de 3, permitindo você colocar mais um corpo em campo, ou se está brincado com apenas um Cyber nível 5, você usa, baixa ele e evolui para o Machine em cima. É, duas dela é ótimo, eu rodei três, ela sobrava pra caramba na mão, ou vinha até demais, eu usava e não via valor. Então duas dela tá ótimo. Attack of the Heavy Mobile Digimon é a carta para você finalizar o jogo com Machine, além daqueles outros meios de finalizar que eu já comentei. Você vai trachar o Machine Cyber da sua mão. É, quando você fizer isso durante aquele turno, todos os seus Machine nível 6 ganham Rush e on play eles ganham Blitz, se possuírem Digivolution Card. Então a ideia é você descartar essa carta, baixar um Machine X1, por exemplo, um Chaos Dramon, colocar Cyrus embaixo, bater e finalizar o jogo. Ou às vezes você quer só colocar um corpo em campo e ganhar valor sem ser para finalizar, usa ela, baixa o Machine, dá X1, coloca 5 cartas dentro, embaixo dele e parte para o abraço. Duas Defense Training. Essas cartas elas vieram para ajudar porque elas são buscadoras que buscam o Analog Man, que é o timer dedicado ao deck. Mas como eu comentei, às vezes você tem que dar hard play no Machine. Então, duas delas é o suficiente. Mais do que isso, pode ser que você não veja valor. Essa build, ela é uma build de stack, não me entenda mal. Você vai subir bonitinho do Hulk ao nível 6, mas às vezes pode ser que você tenha que dar um hard play porque não veio o Hulk, você não encontrou, deu o hard play do seu nível 5 e siga em frente. Então, às vezes ela pode não dar tanto valor. Mas duas delas é ótimo para você ajudar numa evolução em algum turno que você precisa, para você buscar suas peças, buscar seus tamers. E ela é a carta que busca o Ragnar Lord no jogo, no deck. Indo para os tamers, 4 cópias do Analog Man. Eu acho que é imprescindível você rodar 4 cópias dele. Ele é muito forte, ele é muito importante. Ele permite você ganhar memória, ele permite você comprar para você ter mais das suas peças e ele alimenta o seu trash para você fazer os seus efeitos. Além de ele ter a habilidade de redirecionar os ataques que você fosse sofrer para um Machine nível 6 seu. É, eu acho que é top 3 cartas mais importantes do deck. Eu entendo algumas pessoas que rodam o Marvin Jackson por comparar com ele. Eu só acho que o Marvin não entrega tanto valor quanto o Analog Man, por isso que eu dou prioridade a ele. E, sei lá, é tipo, basicamente isso, tá ligado? É uma das cartas mais importantes. Memória, Draw Power, Redirect. Você quer ver ele no seu começo de jogo o máximo possível. Ah, pô, tem que pagar 4 para baixar ele. Pague 4. Baixe. Turno 1 Analog Man, extremo valor para você. Ele vai te garantir você não levar choke, ele vai te garantir buscar as peças que você quer. 4 Analog Man, sem dó nem piedade, principalmente sem piedade do seu oponente, que ele vai ter ataque redirecionado. Por fim, o setter do deck é o Matt Ish, daí você deve estar falando, essa mulher é uma maluca, o que está fazendo um match Temer roxo nesse deck? E calma que eu vou lhe convencer que esse é o setter definitivo pro Machine. O match ele tem a habilidade que quando você tracha uma carta da sua mão, você suspende ele para ganhar um de memória. Ou seja, você tem um Analog Man e você tem um match. Você inicia o seu turno com o Analog Man, trachando uma carta, ganhando uma memória do Analog Man, vira o match, ganha mais uma memória. Você tem 5 de memória no seu machine para começar o turno, que é coisa pra caramba. Que é um deck que depende muito de você ter memória. Você faz muita play com isso. E ainda se não for com o analog, como eu comentei aqui, essa build está usando o Guardromon da X1, que você pode descartar a carta para dar draw, você ativa o match de novo. Então, com esse match,
você garante sempre ter muita memória no start do seu turno. Um match um Analog Man. Memória pra caramba. Você vai conseguir fazer as plays que você quer, vai conseguir evoluir a stack do jeito que você quiser, ainda mais se tiver uma Defense Training, por exemplo. Então, ele pra mim é o setter definitivo pro deck, justamente por conta disso, a quantidade de coisas que ele permite você fazer. Bom, com a lista finalizada, eu vou, como de costume, passar por outras cartas que você pode colocar no deck do Machine, que talvez sejam mais sua cara e tudo mais. Começando pelo Egg, tem o Dorimon da BT13, que ele é bem similar à ideia do outro Egg, que é de dar draw, mas ele é num N ataque em si seu Digimon tem 4 ou mais de Evolution Cards, você compra uma carta. Ele não triga sempre, o que pode te impedir de morrer de deck count. Então, ele é interessante porque ele te permite um pouco de controle no que quando você vai comprar para o seu deck. É uma opção legal de Egg. Outro Rookie seria o Hagurumon X Antibody, que você faz ele usar em cima do Haguro, ele vai ter blocker na herança, o que é legal. Você tem um hook de blocker, que pode te permitir retirar talvez um dos níveis 5 que tem blocker. Mas o interessante dele é que você vai fazer um decoy, um token de decoy com blocker, que pode te salvar de alguns elites não muito legais. Então, isso é bom. Aí você teria que fazer um ajuste na quantidade de Dorumon, já que você vai estar rodando mais Hagurumon para colocar o X-Antibody no meio disso. Um nível 4 interessante que eu gosto muito dele é o Roveresp da RB. Enquanto existir um Temer em campo, ele não pode ser deletado. Ele é imune a Elite, tá ligado? Isso, por exemplo, se eu estou bem certa, ele resiste ao Delete do Leviamon. Porque ele é imune. Tem um Temer em campo, ele não vai ser deletado. É uma opção muito boa. Não tem herança, mas ele é muito bom e ele também tem blocker nativo caso tenha um Temer em campo. Para nível 5, tem o Cyberdramon da X3, ele é legal porque enquanto tiver um timer suspendido, ele ganha mais 2000 DP. Ele pode combar, você vai pensar direto, comba com o Analog Man suspende e dá redirect, ele vai ganhar mais DP, mas como essa build a gente está usando também o match, você pode suspender o match para ativar porque você descartou uma carta e ganha memória. Suspender o match e Cyberdramon já te dá mais 2000 DP, então ele te dá 2000 DP no seu turno ou no turno do oponente, dependendo da condição de jogo. Ele é legal por causa disso. Metal Tiranomon da BT11, ele tem o mesmo efeito de herança do Rapidmon da ST. Então, para você ter mais cartas que quando você mata um Digimon do oponente, você traça o topo da sua segurança. O Metal Greymon da BT1, esse bicho? Eu acho que é, né? Eu tava confundindo com o X1, mas acho que é BT1 sim. Tipo, a gente gasta essa carta. Ele dá mais DP. Por que que ele é bom? Tipo assim, ele é bom porque dá mais DP. Porém, o Gigadramon, o que eu mostrei, que tem DP+, ele evolui em cima de Digimon preto. Esse Metal Greymon, não. Então, se ele for o único Cyborg nível 5 que você tem, ele pode brincar na sua mão. Então, por isso é interessante você dar preferência ao Mega Dramon, eu acho que eu falei Giga Dramon, mas é o Mega Dramon de DP+, do que ele. Mas ele é muito bom porque ele dá um pouco mais de DP, então um pouquinho mais de força. Metal Greymon da X1, a ideia dele é simples, piercing. Você tem bastante carta que tem sec mais um no seu machine, aí você dá piercing, que você pode fazer cheques impressionantes, tá ligado? Tipo, cheque 3 trashando uma do topo da segurança do oponente, já foi 4 segurança embora. Outro Metal Greymon, o do ST1, que quando ele for bloqueado você ganha 3 de memória. Isso aqui combina com quando tiver. Vai ser mais quando tiver mais cybers de collision que sejam interessantes. Não que não tenha hoje, eu acho que tem um que é o Ground Locomon. Deixa eu até pesquisar aqui, collision. É esse dano aqui, o Locomon. Ele é. Ele é Machine, você cria uma Cyber. Mas enfim, você pode usar ele no deck, evoluindo a sua stack. Ou colocando ele com Caos Dramon Exit Body, que o Caos Dramon faz isso também, né? Coloca a carta embaixo. Aí vai ter Collision, ele combina muito com esse Metal Greymon aqui. Quando é bloqueado, na herança você ganha 3 de memória. Então, vai bater com Collision, o cara é obrigado a blocar, você ganha 3 de memória, vamos supor que você tenha Piercing, checou ainda assim, então você ganha mais 6 de memória para fazer mais play. Alguns níveis 6 e 7 que dá para você usar também. Tem o Mega Gargomon Ace, algumas pessoas usam. Ele é Machine, então você consegue procurar ele com as cartas do deck. O Mega Gargomon Ace
não precisa muito de apresentação. Um dos aces mais fortes do jogo, extremamente opressor. Vamos supor que você não conseguiu achar um machine, não conseguiu fazer sua pleta no nível 6, você vai deixar o Cyborg parado, o cara vai bater achando que não vai acontecer nada, vem um Mega Gargomon na tua fuça pra te vencer. Defex é uma possibilidade pro deck de nível 7, caso você não queira usar o Ragnar. Principalmente que ele é resposta a algumas coisas de meta, então ele é legal de você utilizar. Ele é uma carta preta, ele pode ser buscado por training e tudo mais, então. E o Defex é super forte, então sempre é bom ter espaço aberto para colocar um dele. Black Memory Boost, mais busca, na minha opinião, nunca é ruim. E ela te dá memória. Às vezes você não quer evoluir mais barata, às vezes você quer ter mais memória. Então, uma cópia dela, ou até duas, eu acho que é legal de você poder rodar. Tamers, o Marvin Jackson, eu não gostei de jogar com ele. Pro meu estilo, pra minha gameplay, não vingou. Mas pessoas viram sucesso com ele e se sentiram bem jogando com o Marvin. Então, ele é uma possibilidade. É alimento de trash, memória que você ganha. Você pode colocar ele embaixo, ativando Dorimon e Dorumon, dando gem pro seu Digimon para você fazer uma agressão logo de cara no seu oponente. E algumas pessoas vão perguntar: pô, Morgana, mas se usa o Marvin, por que tu não indica o Erdramon? O Erdramon engana no Machine. Ele real não funciona bem aqui. Eu testei, não deu bom. E pensei, pode ter sido comigo. Conversei com outros amigos meus, players de Machine. Eles também testaram e estavam empolgados com o AirDramon, mas viu que não deu, tá ligado? Ele parece que ia funcionar, mas não funcionou no Machine. Então, o AirDramon realmente eu acho que não tem espaço. Agora o Marvin você pode colocar. E por fim, o Tai, ele é um setter bom pra caramba, porque ele vai dar mais DP pro seu Machine Dramon. Às vezes você precisa passar de alguma coisa muito forte, como a Mother, por exemplo. O Tai tá aí pra isso, e além de tudo, ele vai te dar uma draw adiantando o seu jogo no que você estiver precisando de procurar alguma peça. Então é um setter muito legal também para você poder utilizar. Essa foi a decklist do Machine Dramon. Ela é um pouquinho complexa, na minha opinião, porque ela depende muito das peças que você quer usar, a quantidade de peças que você quer usar. Ela tem esse lance do a gosto do freguês, que é porque você vai pegar os cyborgs que você está querendo colocar ali e combinam mais seu estilo, combinam com a sua local. É muito preciso mesmo você pensar na sua local na hora de você montar a lista. Mas ele é um dos decks pra mim mais divertidos que tem. Ele é o meu segundo deck favorito da vida toda, de todos os card games que eu já joguei. Eu já joguei bastante, joguei Magic, joguei Yu-Gi bem pouco, mas joguei muito Pokémon. Joguei, cara, eu joguei uns card games que eu acho que ninguém vai falar, tipo, VTS, tá ligado? E esse, com certeza, é um dos decks favoritos que eu já o meu segundo deck favorito da minha vida toda. Ele é extremamente divertido. E eu sei que tem muita gente que é fã do Machine. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Principalmente se você está começando e quer aprender sobre o Machine Dramon. Se você tiver dúvidas sobre o deck, se você quiser compartilhar sobre as suas experiências jogando de Machine ou contra Machine, coloca nos comentários que a gente do Tramontina vai ler. Vai gostar bastante, porque queremos falar mais sobre Digimon, queremos contribuir mais com a conversa sobre Digimon. Beleza? Eu vejo vocês na próxima e até mais.